Pai, Senhor Jesus, amados, vamos estar dando continuidade a mais um áudio de respostas para as suas perguntas, né? E vamos estar iniciando hoje um breve estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse para que possamos compreender, né, o final do tempo em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, né? Apocalipse de capítulo 1, verso 3. O crente que lê e estuda o Apocalipse, ele não se espanta com nenhum programa, né, de Deus para esses últimos dias. E você que estiver na tua casa, vai deixando ao alcance de vossas mãos um caderno, uma caneta e a tua Bíblia, para que você também, na tua casa, possa examinar as Escrituras, amém? Vamos estar lendo agora Apocalipse de capítulo 1, de verso 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e é o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso, né? Para quem não sabe, João, ele foi também fiel testemunha, né, da crucificação de Jesus Cristo. E ele foi exilado lá para a ilha de Patmos, que se encontrava em Egeu, né, por não renunciar à palavra do Senhor. E eu fiz um breve estudo sobre João, para que eu possa estar passando para os amados irmãos, né? Porque devemos estar alicerçados na grande palavra do Senhor. João, ele era filho de Zebedeu, né? Em nome de Jesus Cristo. E aproximadamente nos estudos, entre os anos 90 e 96 depois de Cristo, na trilha de Patmos, na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação vinda do Senhor Jesus Cristo. E os objetivos são corrigir as distorções doutrinárias, né? Consolar os santos perseguidos, também mostrar aos santos que haveria de acontecer nos últimos dias e alertar-nos, né, da veracidade e da urgência da vinda do Senhor para nós, né? Ninguém sabe o momento certo da vinda do Senhor, Jesus Cristo. A ninguém, querido, nem a mim, nem a você, pertence saber a hora sensata. A leitura sobre esta afirmação se encontra em Mateus capítulo 24, de verso 3, que é a preocupação dos discípulos de Jesus, né, a respeito da sua segunda vinda. Também em Lucas capítulo 12, verso 40, aonde o Filho do Homem virá a qualquer momento. Atos capítulo 1, de verso 7, não se pode especular quanto à segunda vinda do Filho de Deus. E segundo Pedro, capítulo 3, de verso 8, o tempo de Deus não é o nosso tempo, querido. Mateus capítulo 24, de verso 36, só Deus é quem sabe o tempo da vinda de Jesus e o fim do mundo. Mateus capítulo 24, de verso 23 ao 25, antes da vinda de Jesus, surgirão falsos cristos e falsos profetas. Toda a palavra do Senhor também foi um alerta, um meio de alertar-nos, né?
Mateus capítulo 24, de verso 4 ao 5, e Mateus capítulo 24, de verso 11 ao 13, e também tem em 1 Tessalonicenses capítulo 1, de verso 10, né? E tá mesmo, hinos da harpa comprovam esta grande vinda, 442, o hino de 500 e o 513, o objetivo geral do Senhor, né? Explicar o real significado da vinda do Senhor. Não é assim? Vamos ter que aprender bastante sobre a Bíblia para que possamos estar alicerçados no tempo, né, nos princípios da dor. Patmos era uma pequena ilha rochosa situada no mar Egeu, a cerca de mais ou menos 80 quilômetros do litoral da cidade de Éfeso, na costa da Ásia Menor. João ele foi o testemunha da crucificação de Jesus Cristo. Relato também lá em João, capítulo 19, de verso 34 ao 35, relato da confirmação desta palavra, que João, ele testificou da crucificação de Jesus Cristo. João, ele foi exilado na ilha de Patmos, porque se recusava a deixar de pregar as boas novas, a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? As boas novas do bom evangelho. João, o conhecido, ele conhecia a Jesus Cristo. João, ele conhecia a voz de Jesus, ele conhecia o andar de Jesus, porque João viveu ao lado de Jesus por 3 anos, e João, né, o havia visto também, tanto como o pregador da Galileia, quanto glorificado. João, ele teve o privilégio de conhecer Jesus Cristo, o pregador da Galileia, quanto teve o privilégio de ver Jesus Cristo já glorificado no reino celestial, né? O Filho de Deus, ele conseguiu enxergar o Filho de Deus na transfiguração. Esta denota Mateus capítulo 17, de verso 18, e Mateus capítulo 17, de verso 1 ao 8, aliás, e também Apocalipse capítulo de 9, do verso 9 ao 18, né? O apóstolo João, ele teve uma revelação de Cristo glorificado. O Senhor se apresentou-se ao apóstolo do amor, conhecido como apóstolo do amor, né? Triunfante, poderoso e ressurreto. A aparição demonstra que sob seus olhos, que eram como chama de fogo, né? O meigo nazareno Jesus Cristo acompanha passo a passo o caminho existencial da sua amada igreja e dos seus bons filhos. Não é assim? Apocalipse capítulo 19, de verso 12. João, ele recebeu a revelação divina da trajetória histórica da humanidade e também testificou a palavra de Deus e o seu testemunho de seu Filho Jesus Cristo. Portanto, nesses últimos dias, onde o culto antropocêntrico tem marcado certas reuniões eclesiásticas, devemos priorizar a exposição da palavra de Deus e a manutenção de um culto cristocêntrico, né? Então, queridos, nós devemos se apegar mais ao Senhor e também devemos estudar bastante o Apocalipse. Vamos parar de deixar nossa Bíblia assinalada somente no Salmos 91, né? No Isaías 41:10, e vamos começar a viver e buscar a veracidade da palavra do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, de verso 11, onde uma confirmação que Cristo Jesus, Rei dos Reis, né? E Apocalipse de capítulo 1, de verso 10 ao 20, que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a amada igreja e se encontra à direita do nosso Pai. A igreja em Éfeso, vamos chegar à segunda carta. A igreja em Éfeso, aonde Éfeso teve por si, em cima de seu púlpito, João, o conhecido apóstolo do amor. Porém, Éfeso estava escassa do amor, né? Mas vamos agora estar falando sobre as palavras do Apocalipse, capítulo 1, de verso 1 a 8. Glória a Deus, aleluia, né? Querido, devemos entender que o Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Um livro extraordinariamente maravilhoso. Através de seus símbolos e figuras ali, mostra-nos Jesus como serão os últimos dias da humanidade,
Se no Gênesis tudo é o começo, o Apocalipse se torna a consumação, e uma consumação, porém, que também recomeça. O livro Apocalipse, ele é o livro onde termina consumação, onde há uma consumação. Mas, porém, uma consumação que também existe o início nele mesmo, se torna a veracidade da palavra do Senhor, né? Uma consumação maravilhosa que recomeça quando a Nova Jerusalém desce dos céus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E neste áudios agora vamos estudar o último livro das Sagradas Escrituras. Deleite-se, pois desde já, irmão, nas consolações que nos traz a escatologia cristã, você deve estar a par do Apocalipse. Está você preparado para as bodas do Cordeiro? Então que a nossa súplica seja assim, sempre. Ora vem nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos estar dando continuidade, vamos aprofundar-nos no estudo do Apocalipse. E você que quer nos acompanhar, vamos aprofundar, vamos mergulhar nesta maravilhosa graça do Senhor, o Apocalipse. Esteja nos acompanhando em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em todos vós, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo.